Este disco é uma homenagem que o Sistema Sul de Comunicação presta a um dos maiores poetas brasileiros, Paulo Leminski. É um pedaço da vida e obra do artista, de frente e verso, ora num bate-papo informal entre amigos, ora na voz afinada de compositores, cantores, parceiros, enfim. O que seus olhos vão ouvir, o que seus ouvidos vão ver, são um pouco mais do que simples versos ao vento. É a cultura que fica um pouquinho guardada em nossa memória. É a informação que gira. É a história que vira mais um lado do seu disco. Em outras palavras, uma homenagem feita por amigos do Leminski. E que o Sistema Sul de Comunicação faz questão que continue entre amigos. Poucos, bons e especiais amigos. Como você. Feliz novo ano. Todos os anos. Mãe, você podia falar como vocês se conheceram? Tudo bem. É que tem uma coisa assim, eu conheço o Paulo, eu vi o Paulo, assim, em 66, eu acho. E aí, foi a primeira vez que eu vi o Paulo. Eu realmente vi o Paulo. Porque as pessoas iam lá e diziam aqueles poemas, sabe aqueles poemas que a gente já eram, acho que era ali na reitoria, esse encontro de poesia, foi organizado pela Lúcia Camargo. E eu lá, e poesia, mas aquela poesia que você que não tem nada de inesperado, quer dizer, aquela que você já pressupõe. E de repente sobe um ser, assim, que me lembrou vagamente um chinês, e foi lá e começou a falar de um poema que eu lembro até hoje, eu nunca mais vi esse poema, o Paulo perdeu esse poema, mas que terminava, era uma menina... Era dele o poema? Dele. E a história, ele era um dos premiados do concurso, talvez, acho que até ganhou o primeiro lugar. E a história era uma menina que estava no alto de uma árvore esperando o irmão que vinha vindo da guerra. E terminava o poema dizendo, meu irmão vem chegando, sua cara está suja, mas suas mãos estão limpas. E toda a dicção do poema, sabe, foi a única coisa de surpreendente e inesperado naquele encontro. Paixão à primeira vista? Não, eu até achei ele antipático. Eu passei uns 3 anos, foi 65 isso. Eu passei uns 3 anos vendo o Paulo passar na rua, mudando, que nem um camaleão, assim. Então ele deixou crescer o cabelo, foi o primeiro homem a assumir cabelões, assim, né? O pessoal chamava ele de bicho, ele não se incomodava e tal. E Curitiba cobra rente, né? Então imagine 66. E eu vi ele passando na rua, eu me lembro até uma vez que eu tinha uma amiga que era aluna dele, e achava ele assim o máximo, ela dizia ele. Quando ela dizia ele, eu sabia que era o Paulo. O maiúsculo. E achava ele o máximo e tal. Um dia ela falou, é ele! Aí eu vi ele indo embora, assim, de costas. E era hilário, porque ele estava com uma camisa que terminava no meio das costas. Daí vinha um pedaço do lombo, daí um pedaço da cueca, e daí a calça começava. Quer dizer, metade do rebo aparecendo. Tinha o pedacinho também. Só quero fazer uma parte. Como é que foi o Bessamemute de você? Vai lá, Larissa. O nosso Bessamemute começou como foi o resto da nossa vida. Uma amiga, eu estava morando no Rio na época. Eu vim para Curitiba em férias, matar saudade das pessoas e tal. E ia voltar pro Rio. Aí uma amiga me levou na casa dele. Ela falou, vamos sair hoje à noite e tal. Eu falei, vamos, qual é o filme? Ela falou, não, é aniversário do Paulo Leminski. Eu falei, putz, esse chato me persegue. Mas tudo bem, vamos lá. Eu tinha realmente antipatia pelo Paulo por uma série de coisas. Sabe aquela coisa de Curitiba de ficar falando mal de algo, assim, está fazendo alguma coisa, discorda da opinião geral, então logo está errado. Curitibano é contra o best-seller. Contra o best-seller. E o Paulo nasceu best-seller. O Paulo, ele tinha o physique de rol e a psique de rol do best-seller. Então angariava antipatias e repugnasse benevolência. E aí eu fui, enfim, no aniversário. Aí cheguei, o Paulo me recebeu e disse assim, uísque ou martini? Você já poetava na época? Eu poeto desde os 9 anos de idade. Mas era poeta de gaveta, não tinha coragem de mostrar pra ninguém. O Paulo me ajudou muito a ter coragem de mostrar. Então devemos a ele mais isso. E aí ele chegou e falou, uísque ou martini? Falei, uísque. Ele me trouxe um copo cheio de martini. Olha, nunca mais foi diferente. Foram 20 anos assim. Você bebia uísque e ele sempre dava martini. É o Quereres do Caetano. Cada vez que eu ouço Quereres, eu digo, puta, Caetano andou espiando aqui em casa. Porque
Foi assim que a gente se conheceu. Vou esclarecer uma coisa. Quantas línguas falava o Paulo Leminski? Ele dizia que falava 7 ou 8, mas às vezes eram 9, às vezes podia ser 5. Essa mentira é o seguinte, quando eu conheci o Paulo Leminski, eu conheci o Paulo, foi às margens do Belém, lá no Passeio Público, acho que era 70, eu já era prefeito, se não me engano. Eu fiquei impressionado com o Paulo, porque ele dizia que falava todas as línguas, e fez umas observações em hebraico. Daí eu patinei, disse, não é que ele está falando a verdade, porque eu estava achando que ele estava mentindo. Mas era tudo que ele sabia. Mas era tudo mentira. Né? Mas como... E eu estava querendo checar esse tal de Paulo Leminski. Como é que é essa história com o cara que fala todas essas línguas e aí cai? Eu saí embasbacado. Eu disse, hoje eu conheci um cara que é um gênio. Ou é um gênio ou é um grande mentiroso. Não, ele era um gênio. E também um grande mentiroso. Aliás, ele mentia genialmente. Ele mentia genialmente. E essa coisa das línguas, ele não estudou em escolas, ele era autodidata, claro. Mas era para ler no original. Então ele comprou num sebo Goethe completo. Aí comprou automaticamente, gastou uma nota preta, comprando dicionários, gramáticas de alemão. Aí ele ia lá e ficava com o Goethe, com a gramática, com o dicionário, que nem doido, varava a madrugada fazendo isso. Japonês, para ler haikais, para ler Basho no original, que ele dizia que você não pode ler uma tradução, você não está lendo o autor. O desespero dele era captar no original. O Aldo é a única pessoa que pode nos falar do Paulo como aluno, né? É verdade. Posso falar do Paulo como carne, osso, assim, né? Parte espiritual, vocês estão falando muito. Nós nos conhecemos, acho que quando eu era agente da Fontana, ele frequentava a Fontana, mas eu não o conhecia. Né? Muitas pessoas me conheciam porque eu trabalhava lá. E depois nós abrimos uma academia, quando meu mestre foi embora para o Japão, aí eu conheci o Paulo, ele foi lá no Garcês, no 3º andar, nós abrimos uma academia lá. Veio o Pedro primeiro, treinar, que era um rapaz muito forte, aí o Paulo foi atrás e se tornou melhor do que o Pedro na luta mesmo. Fizemos amizade aí, mas ele era muito talentoso, não sei, também como atleta, porque quando ele ingressou no judô, ele parou de fumar, parou de beber, só tomava leite. Realmente ele deu ele já, devido à convivência com muitos amigos, não sei, tomava as suas biritas, mas naquele momento ele parou completamente. E a gente treinava, lutava, eu, curioso também, ele sabia falar inglês, eu traduzia muitos textos para mim sobre a parte técnica de judô, e revista Black Belt que vinha, que a gente mandava buscar dos Estados Unidos, eu não sabia decifrar, ele decifrava para mim. Um lance bonito foi com faixa preta mineiro, campeão mineiro. Isso eu queria contar. Peso pesado, porque o Paulo era categoria pesada, acima de 80 quilos, né, na época. Era um homem muito robusto, muito forte. Né? Esse veio esse campeão mineiro, que era já 3 ou 4 anos campeão mineiro. Veio treinar conosco na academia, depois de um grande professor, foi professor do Thalia, hoje em dia é formado em um laboratório em Londrina, fez muitas amizades depois. Aí ele treinou com o Pedro, e surrou o Pedro. Mas no bom sentido, a surra dentro do judô não é se magoar, é vencer dentro de uma técnica, né? Só isso. Mas na mesma hora o Paulo convidou o Milton, chamava-se o Mineiro, né? O Milton Mineiro, para treinar. Mas ficaram uns 10 minutos treinando e o Paulo jogou o Mineiro. Mas ficou todo mundo assim. Então é interessante ver ele querer defender o irmão. Vamos dizer, ele era um estandarte para nós mesmo, como atleta. Como atleta. E depois ele começou a parar, filhos, de trabalho, não sei o quê. Parou fisicamente, mas nunca se afastou, vamos dizer, do caminho. Do caminho que eu digo, o caminho das artes marciais, talvez na parte mais espiritual, ele nunca se afastou, continuou. Nós tivemos um convívio, né, até a morte dele, sempre conversando a respeito disso. Ele foi meu professor de português, porque eu fiz um supletivo aqui no Brasil, né? Sou italiano. Você é italiano. Sou naturalizado, sou brasileiro, né? Era uma parceria. Sim, porque eu fiz vestibular em educação física, então quem me preparou a parte de gramática e português foi o Paulo. Me deu uma mão muito forte, né? Me ajudou e tudo. Eu fiz vestibular e passei, né? Então devo a ele. Então nós fomos um mestre um do outro. Eu não sei se você sabe disso, Aldo, mas quando a gente passou a viver junto, na porta do escritório dele tinha uma faixa branca pendurada na maçaneta da porta. Na do nosso quarto tinha uma faixa azul, na outra tinha uma faixa verde, já era faixa marrom. As faixas que iam sendo superadas, ele pendurava nas portas, mas não era para enfeitar, não.
Ele passava pela porta e dava um ossoto. Ele se segurava na faixa como se fosse o... Ele fazia, ou dava um ossoto, enfim, ele ficava o tempo inteiro andando pela casa e aproveitando para treinar a forma. Cardoso, você que conviveu com ele, queria saber de você o seguinte, em conversa de bar, o Paulo era maledicente, aquela maledicência saudável, né? Estou me referindo aquela ironia ferina ou não? O Paulo era o seguinte, né? Se o papo estava na altura, entendeu? Ele atiçava o papo. Se o papo começava a fazer muita cobrança, cretina, qualquer coisa, ele baixava, ele dava os coices dele. Porrada pura. Porrada pura. Nessa época ele já tinha armado uma polêmica com o Dalton, dizendo que o grande problema da literatura paranaense é que todos os escritores eram daltônicos. Né? Mas se ele fosse fazer uma poesia sobre o Moretti, ele conhece o Moretti como a casca da minha mimosa. Digo bem assim, né? Paulo Leminski critica o livro Quatro Poetas. A editora Tiririca responda por seus estetas. Né? Tão acirrada porfia, no Estadão do Paraná, acordou a poesia que dormia em Gravatar. Faz um favor especial para mim. Um Deus também é o vento. Pô, esse poema Leminski fez declamar 4 vezes no dia Não que é eu fui aqui lá. agora. E um Deus também é o vento. Só se vê nos seus efeitos. Árvores em pânico, bandeiras, água trêmula, navios a zarpar. Me ensina a sofrer sem ser visto, a gozar em silêncio o meu próprio passar. Nunca 2 vezes no mesmo lugar. A este Deus que levanta a poeira dos caminhos, os levando a voar, consagro este suspiro, nele cresça, até virar a vendaval. Paulo Leminski um dia estava sem o que fazer e entrou num estúdio comigo e algumas pessoas para gravar um LP, um long play em 78 rotações. O LP em 78 rotações deu esse resultado chiado que vocês estão ouvindo aí. É claro, tudo perdoado, tua mãe perdoa, a mãe sempre perdoa. Essa mesma fita que vocês ouviram aí, eu vou puxar ela pela ponta e vocês terão um resultado plástico, que é o Paulo Leminski sendo puxado pela língua. Uma das poucas chances de se ouvir o Paulo Leminski sendo puxado pela língua. Eu só queria que você me falasse de uma coisa, só uma coisa. O do amigo. Do amigo? Do amigo. Nossa. Eu nunca tive um encontro com o Paulo Leminski que não fosse assim de uma amizade, e realmente eu não convivia tanto com ele, né? Mas era assim, era de uma afetividade, né, tão grande, que é uma das grandes fotografias, né, que eu guardo. É uma que ele está me abraçando por trás, assim, lá na chácara do Rafael. E eu me lembro que uma vez eu fui na casa de vocês, foi a primeira vez que fui na casa de vocês. E era um ping-pong, que deixava, era a partida de tênis, né, os dois. Os dois eram uma partida de tênis, ele poesia de cá, poesia de lá. E eu levei umas poesias atrás e não tive a coragem de mostrar. Bom, na realidade, o Pilarzinho, a imagem que eu faço da casa de vocês, embora não tivesse lambrequim, nada. Mas anterior tinha. Aqui você não conheceu, tinha. Mas tinha lambrequim, pra mim tinha lambrequim. Mas e era na Cruz, nós moramos 13 anos na Cruz. Na Cruz do Pilarzinho. Então a pedreira, ele era pedreira, é isso aí. Me perguntaram aí quem era Paulo Leminski, então. Paulo Leminski não era, Paulo Leminski é. Paulo Leminski é aquela pedreira ali no Pilarzinho. Mas o Leminski falando com ele de uma maneira assim, o Leminski estava ali para encher a bola do cara. Isso pra mim é um gesto de generosidade, Pombos. Paulo Leminski foi a pessoa mais generosa que eu conheci. Já a pessoa que eu conheci que menos senso prático tinha das coisas, né? Pra mim, o irmão mais relaxado que eu tive, que eu podia imaginar. Era a coisa assim, o irmão, sabe? O irmão mesmo. Ele apoiava e incentivava, desde da coisa mais estúpida e mesquinha,
até a mais genial. Em minha opinião, a intervenção de Paulo Leminski na cultura brasileira é seguramente um dos acontecimentos mais férteis e luminosos dos últimos tempos na vasta Uganda Tupiniquim. Tem a impressão que o Paulo nunca chegou a ter uma posição política de esquerda, como era comum na época de se tomasse. Quer dizer, ele era um libertário, né? A guerra dentro da gente, nos anos 70 e 80, se chamava Leminski. E a gente, assim, com um diálogo completamente louco, assim, porque eu dominando uma área e ele outra. Foi quando a gente começou a se descobrir, porque a gente discutia muito. Foi uma troca, assim, muito rica. Ele chegava pra mim e dizia assim, faz carinho no carpete, referindo ao cabelo dele, que dizia que era um carpete. Mas parecia até mesmo um carpete, né? Era até gostoso, um carpete gostoso, assim, peludo, mas você mexia um pouco, voltava pro lugar. Então ele mal penteava às vezes, mas sempre estava quase perfeito, porque o cabelinho dele parecia duro, assim, né? Pelos lugares, parecia mola, assim, uma coisa elástica, uma coisa que sempre voltava pro lugar. Ia pro lado, esperava um pouquinho e já tava no lugar de volta. Carpete do pai. Eu quero só dizer o seguinte, se todo mundo tinha aqui uma coisa que marcou muito no polaco, eu não tinha uma coisa assim específica, mas uma coisa assim me deixou muito marcado no fim já da vida dele, ele trabalhando comigo. Um dia eu cheguei para ele e disse assim, Paulo, não está dando mais para segurar, você não tem vindo trabalhar, tem muita pressão aí para te mandar embora e tal. Por quê? Porque você parece, às 3 horas da tarde, às 3h15 você está no bar, às 3h30 você volta para cá, escreve 2 minutos e vai de novo. Aí ele disse assim, mas qual é a solução? Não, você tem que trabalhar no mínimo expediente integral. Que horas começa aqui? Começa às 8h30. Se lá em casa a alvorada toca cedo, amanhã às 8h30 eu estou aqui. E efetivamente no dia seguinte eu cheguei para trabalhar, ele estava sentado na minha sala, tentando ler o jornal, fingindo que estava lendo o jornal, que nunca na vida... Fingindo que estava acordado. Fingindo que estava acordado, fingindo que estava lendo o jornal, sentado na minha sala e disse assim, eu chego mais cedo que você! Você achou que eu não ia chegar, eu chego mais cedo que você! Daí, acho ótimo, daí ficamos ali tomando café e tal, de manhã cedo, discutindo qualquer bobagem. Ele aguentou isso uma semana ou 10 dias, e evidentemente que ele não podia começar a trabalhar às 8 horas da manhã, porque não era o ritmo dele, estava fora da vida dele começar a trabalhar às 8 horas da manhã. Mas demonstrava-se uma certa necessidade de ser aceito, que tudo que ele fez na vida, e mesmo a parte mais outsider do Paulo, que foi talvez a parte mais valorizada dele enquanto viveu, escondia isso. Ele foi um sujeito que passou 45 anos de vida, 44 anos e 10 meses, tentando ser aceito da forma que ele era. Era só isso que ele queria. O polaco, um dia conversando sobre rock e ideologia, ele disse assim, o rock é a destruição de todos os valores dos valores ideologicamente comunistas, né? Marxistas na essência, né? O rock é contra tudo isso, o rock é uma porcaria, o rock não vale nada, e daí bate na porta o Ivo da chave, tá o Ivo, vamos fazer outra música. Nenhum compromisso com merda nenhuma. Opa, mas daí, das experiências que a gente tinha de composição, conhecer o Leminski foi um lance muito louco, né? Porque ele me mostrou certas coisas assim que eu não imaginava, porque para mim ali a poesia, a letra de música é aquele negócio de rima, métrica, né? Aquele negócio bem babaca e careta, e para mim foi uma loucura descobrir o outro lado maluco, pirado, que eu já tinha começado a ver com o Orlando. Aí com o Leminski ele me mostrou um lado maluco mesmo, e a figura dele como pessoa, mesmo naquela época, ou até a época que ele morreu, agora há pouco tempo, sempre foi uma pessoa muito louca e muito carismática, que
pessoa que estivesse conhecendo o Leminski ali na hora se apaixonava por ele. Então, a imagem que eu tenho do Leminski realmente é de uma figura brilhante, de quem eu sinto muito a ausência, de quem a cidade, eu tenho a certeza, sente demais a sua ausência. Foi uma figura rara, realmente. Como houve poucas, ou talvez a única que houve em Curitiba, que dificilmente vai aparecer uma outra com um pique tão grande, tão ensandecido como tinha o Paulo. E o Paulo era aquela coisa, entende, que todos nós sabemos, entende, que mantinha a sua lucidez, entende, dentro da maior loucura, entende, era um verdadeiro lúcido, entende, porque da mesma forma que eu podia estar completamente chapado, depois de ter bebido 1 litro de uísque, 1 litro de vodka, ele se mantinha na mais plena santidade ou satanidade. Satanidade. E eu tirar muito sarro também do Leminski do lado baiano dele. Que nós sempre fomos roqueiros do Sul, né? A Chave era um grupo estritamente ligado à fábrica, máquinas do Sul, não tinha nada de... mas o Sul sempre teve fora, né? Sempre teve fora, né? Esse lance dessa baianice. Mas, por exemplo, a fotografia também, a fotografia do Sul. É nisso aí. E o Leminski, nesse lado, ele tinha, era um polaco baiano. Vê se é feito por polaco. De repente, me lembro do verde. Da cor verde a mais verde que existe, a cor mais alegre, a cor mais triste, o verde que vestes, o verde que vestistes, o dia em que eu te vi, o dia em que me vistes. De repente vendi meus filhos para uma família americana, eles têm carro, eles têm grana, eles têm casa e a grama é bacana. Só assim eles podem voltar e pegar um sol em Copacabana, pegar um sol em Copacabana, pegar um sol. Eu conheci o Paulo e a gente ficou amigos imediatamente. Depois a gente se tornou parceiros também. E a partir daí eu posso fazer jus a meu nome, Fortuna. O Paulo era muito engraçado. Ele adorava cantar as músicas dele. Era impressionante. Não tinha hora, lugar, manhã, madrugada, de noite, gente dormindo, acordada. Não interessava. Ele pegava o violão dele e cantava as coisas dele, ele adorava cantar, ele curtia muito o lado dele, músico, tocador, compositor. E uma das músicas que ele cantava muito, que eu gosto muito também, é Live With Me, que é uma parceria dele com William Shakespeare. Então eu vou cantar agora para vocês Live With Me, que é uma parceria do Paulo com Shakespeare, com Paulinho de Petit no baixo. Be my love, and we may owe the pleasures from that hills and valleys, dales and fields, and all the craggy mountains will live with me. Upon the rocks and see the shepherds feed their flocks by shallow rivers by whose falls melodious birds sing madrigals. Live with me. Meu nome é Marinho Galera, 42 anos, eu sou paulista do interior e vim a Curitiba em 68 para estudar. Por volta de 69, assim eu já conheci o Leminski, mas a gente começou uma certa amizade mesmo por volta de 70, 71, vi amigos comuns, né? O jornalista Toninho Vaz, o Carlos Sampaio, que era um fotógrafo também, um carioca, e o Leminski já estava fazendo alguma coisa em publicidade nessa época e dando aulas, né? Ele era professor também, se não me engano, do Dom Bosco, se não me engano, de cursinho, né? E a gente trocava muitas ideias, morávamos no mesmo bairro, trocávamos muitas ideias sobre música, sobre palavra, né? Sobre poesia, ele era todo poesia. E
Em 82, eu comecei a gravar o Cidade da Gente, né? Um LP, um álbum duplo que tratava da história da cidade. Esse foi meu trabalho com o Vítor, né? Até hoje gira por aí, da história de Curitiba. Então a gente fez um álbum duplo. E o Leminski, assim, sim, foi em cima desse trabalho. Ajudou a gente em tudo, né? Estava sempre junto com a gente. As sessões de gravações, a sessão de gravação, ele participava, ele cantava em coro. Ele estava ali dentro do estúdio empurrando a gente. Eu fiquei meses gravando esse disco. Foi duplo, esse álbum foi duplo. Então eu fui fazendo com muita calma mesmo, foi documentando tudo. E seguimos, né? Isso aí, ele tinha uma solidariedade muito grande com a gente. Nessa época, por volta de 80, 81, 82, nós fizemos uma série de músicas. Apesar de todo esse trabalho meu que eu tinha com o Vítor, de gravações, tudo, o Leminski sempre chegava, fiz essa daqui para você, fiz essa daqui para você. Né? Dessa época tem o Zum 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 de 80, o Divisa Dona de 81, Tarde e Calor e Coração das Meninas de 81. Coração das Meninas ele dizia que eram as nossas mocinhas da cidade. Ele fez uma ligação com as mocinhas da cidade do Belarmino, né? Mas escreveu o Coração das Meninas, né? Que dizia assim: o coração das meninas da minha vila vacila, vacila, e por aí vai. Coração das meninas da minha vila vacila, 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 até que acaba a vida no fim da fila. O coração das meninas da minha vila vacila, 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 até que acaba a vida no fim da fila. Será que ele tem medo de ficar contente? Ou será que sempre ele se sente sempre o coração das meninas da minha vila? Que mentira vira, vira e revira, até que um belo dia se abre e respira o coração das meninas da minha vila. Lindo, 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 vacila. Coração das meninas da minha vila vacila, 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 até que acaba a vida no fim da fila. O coração das meninas da minha vila vacila, 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 até que acaba a vida. Foi em 78. A gente estava preparando um show para o final do ano. O José Carlos Correia Leite e eu. Um dia, eu estava lá no Pasquale e encontrei o Paulo Leminski. E o Paulo chegou e disse o seguinte: Oliva, já que você vai fazer a sua parceria no final do ano, vamos fazer a nossa agora. Me mostrou uma série de letras e me sugeriu que a gente trabalhasse em Fios Brancos. Uma parceria que está aí, viva. Uma viva parceria com Paulo Leminski. O que é isso? Fios brancos no cabelo da minha geração. Não pode ser ainda não, tão cedo. O que é isso? Fios brancos no cabelo da minha geração. Não pode ser ainda não, tão cedo.
a lua. Embora ainda seja dia, pode ser o pó da estrada, embora estejamos parados. Pode ser a minha vista que já não anda muito boa, que me faz ver esses fios onde não há. Ele era jovem, tinha 20 e poucos anos. Então ele disse que ele estava começando a fazer haikais. Mas para fazer haikais, ele estava estudando japonês, praticando a filosofia zen, fazendo karatê, tanto que ele chegou a ser faixa preta no karatê. Quer dizer que ele se imbuiu primeiro do espírito nipônico para depois se aventurar a fazer haikais e traduzir haikais. Então, por isso são tão formidáveis os haikais dele, porque tem aquele espírito oriental. Que às vezes, por exemplo, os meus não têm espírito oriental, os deles têm. E ele era insaciável em matéria de estudo e de cultura. E um outro fenômeno que eu achei interessante é o seguinte: eu não sabia quem era o Leminski quando ele veio me procurar. E ele já era um nome em São Paulo, no movimento concretista. Ele era amigo dos dois Campos, principalmente do Haroldo Campos. E ele me trouxe duas revistas que eu não conhecia, que eram Neugandres e Invenção, as revistas do movimento concretista em São Paulo, onde ele já escrevia. Então ele já era um nome em São Paulo antes de ser um nome no Paraná. Daí ele e Alice era outra criatura, e é uma criatura maravilhosa, eu sou muito amiga dela. Então eles me entrevistaram na biblioteca, havia um programa chamado Um Escritor na Biblioteca. Então, hoje quando eu leio o caderno, eu vejo que perguntas inteligentes que eles fizeram. Então isso que eu acho que eu tenho de dizer. Que eu chamava os dois de filhos, tanto que ele punha na dedicatória, uma dedicatória ele me fez assim: mãe querida, nada como ter uma fada na vida. E a filhinha dele, a Estrela, me chama de vó. Então, é isso também que eu tenho, acho que é isso que eu tenho a dizer. No mais, também posso acrescentar que ele é um valor que ficará para sempre, porque além da inteligência, ele tinha muita personalidade. Então, o que ele fazia era diferente de tudo mais que se fez antes e depois dele. O nome do Leminski não vai se apagar, ele vai crescer pelo tempo afora, como aqueles que são geniais. Não discuto com o destino, o que pintar eu assino. Não discuto com o destino, o que pintar eu assino.